Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mateus, seja bem-vindo a essa aula. Vou fazer um trabalho muito interessante com você nessa aula sobre filosofia e políticas educacionais. É uma temática muito interessante que vai nos auxiliar em muito na compreensão de como que a educação ela tem uma relação íntima com a filosofia através de sua estrutura filosófica, através de sua estrutura de pensamento. E dentro dessa aula, vou falar um pouquinho para você sobre a relação entre filosofia e políticas educacionais. E a ação humana é uma ação política? Será que a gente pode dizer que toda a ação humana é uma ação política? Filosofia, pedagógica e educação. Essas três temáticas estarei abordando no transcorrer dessa aula para que tenhamos condições de entender todas as nuances que estão em torno dessa temática que a tornam tão relevante para entender o quanto que a filosofia está relacionada com a educação. Vou então trabalhar com você essa temática e vamos nessa, não é? Olha só, filosofia e políticas educacionais. A relação entre filosofia e políticas educacionais. Quando estudamos, principalmente em cursos de filosofia, aprendemos que os filósofos, os grandes teóricos, eles nos dão os significados das coisas. Os grandes pensadores ajudam as pessoas a chegarem até o significado das coisas. Palavras como poder, economia, cultura, sociedade, geralmente são definidas por grandes pensadores. E dentro da estrutura educacional, quando um pensador que define determinadas atividades culturais e políticas, ele se torna aí a raiz, o tronco, o cerne de todo o elemento que vai fazer com que aquela ciência possa ser compreendida. Isso é o que se chama de teórico da ciência. Quando um teórico filósofo, ele está ali para responder às questões que são de base de entendimento, não é? De uma sociedade e de uma linha de raciocínio, ele vai fazendo com que toda aquela estrutura de pensamento seja baseada em sua linha de raciocínio. Existem pessoas que vão seguir o pensamento de Sócrates, o pensamento de Platão, de Aristóteles, filósofos, não é? Que vão estar dando aí direções e direcionamentos de interpretação para que as reflexões possam ser respondidas dentro daquela estrutura de pensamento. E na educação, isso não é diferente. É aí que está a grande relação entre a filosofia e as políticas educacionais. Porque a filosofia nos ajuda a entender, não é? A colocar os pés na realidade e a entender o significado das coisas. E as políticas educacionais, elas nos servem para nos dar uma direção pedagógica de tudo aquilo que estudamos. A trajetória histórica da filosofia procura respostas para questões cognitivas, e cada uma dessas são respondidas a partir de diferentes reflexões, formando assim correntes de pensamento. É isso que eu vim falando com você, caro aluno, no transcorrer do início dessa aula. As diferentes linhas de raciocínio, as diferentes estruturas de pensamento. E elas auxiliam muito, não é? As pessoas que trabalham dentro da ciência a se localizarem no tempo, no espaço, para que elas possam responder às questões que são necessárias, que são cobradas pela ação humana. E olha só, aí vem a pergunta, toda ação humana é uma ação política? Com toda certeza. Toda ação humana envolve uma atividade política e é uma ação política porque ela é uma medida de forças, ela é uma relação de poder muito importante que o homem estabelece com o mundo, com as pessoas que estão ao seu redor para se identificar e sobreviver diante dos desafios e das intempéries que a vida oferece para eles. E olha só, o ser humano não age por agir, e sim atua com um determinado propósito, que pode ser mais amplo ou mais restrito. Propósitos mais amplos são aqueles que tratam do sentido da existência, da busca do bem da sociedade, da luta pela libertação dos oprimidos e assim por diante. Então, o propósito é ele que dá ao indivíduo
o quê? O caminho a ser percorrido. É por isso que é tão importante trabalharmos com filosofia dentro da educação, para que tenhamos condições de, através desses valores, mudar o mundo que está ao nosso redor. E a política educacional, finalmente, é uma ferramenta que, manuseada pela filosofia, produz uma diretriz pedagógica para o aprendiz. É isso que dá a direção pedagógica. A filosofia educacional, ela vai proporcionar um conjunto de estratégias, uma interpretação sobre uma realidade pedagógica dentro do âmbito educacional que vai dar uma direção para o indivíduo, para que ele tenha uma condição de responder a determinadas questões inspiradas dentro de uma linha de raciocínio. É tudo isso que está em jogo quando falamos em política educacional. Mas eu vou aprofundar um pouco mais com você nas próximas aulas, ok? Aguardo a sua presença para que a gente possa continuar nessa interessante aula sobre esse assunto. Forte abraço e até o próximo encontro. Até lá! Oi, tudo bem? Que bom que você me procurou. Vou trabalhar um pouquinho mais com você nessa aula sobre filosofia e políticas educacionais. E essa aula eu tenho uma grande pergunta que eu vou trabalhar durante todo o transcorrer dela, que é a seguinte: o que é política educacional? E é interessante que na aula passada eu falei um pouquinho para você sobre a relação entre filosofia e política educacional. Mostrei a você, caro aluno, que para que a gente possa trabalhar uma política educacional, precisamos ser amparados por uma corrente de pensamento, por uma filosofia, por um pensador, para que nós tenhamos condições de nortear o trabalho científico, de ter aí uma pessoa que possa responder às questões mais importantes de nossa reflexão sobre esse assunto. E quando finalmente chegamos a essa etapa de falar o que é política educacional, nós vamos ver qual que é o efeito dessa linha de raciocínio dentro da estrutura pedagógica, dentro do ambiente da educação, porque a política educacional foi feita para a educação. É uma atividade pedagógica que foi feita para melhorar a qualidade de ensino, aprendizagem e de todo o conjunto que estrutura os processos educacionais do ser humano. Então, olha só, veja como que é interessante essa temática. A política educacional é parte integrante de todas as políticas sociais do país. Constituem, assim, um elemento de regulação estatal, orientado pela sociedade civil para garantir o direito universal à educação de qualidade e ao desenvolvimento integral dos alunos. Então, quando estamos trabalhando com política educacional, nós estamos trabalhando com um processo de regulação de atividades políticas e pedagógicas, para que elas possam fazer com que a educação possa ser acompanhada, para fazer com que haja condições de que as pessoas entendam o que está sendo feito na educação. E é por isso que é tão importante tratar dessas assertivas quando estamos fazendo esses levantamentos acerca da política educacional, porque ela abre caminhos para que a educação ela possa ser também uma educação acessível às pessoas, que ela possa atingir as pessoas. Por isso que há aí uma regulação estatal, para fazer com que um maior número de pessoas também possa ser atingido e possa satisfazer as necessidades e expectativas que um país, que uma nação nutre pelo aprendizado de seu povo. E olha só, veja como que esse assunto se torna ainda mais interessante. A implementação de políticas públicas de educação, ela está associada ao desenvolvimento da sociedade. Assim, seus objetivos são educação universal, acesso à tecnologia, alfabetização, profissionalização, dentre outros. Então, veja só como que é amplo esse processo, não é? A gente fala que a política educacional, não é? Ela está relacionada justamente com o quê? Com o desenvolvimento de toda a estrutura da sociedade. Então, toda a sociedade ela possui uma relação intrínseca com a política educacional. Por quê? Porque você vai ensinar as pessoas a ler, a escrever, a raciocinar,
a desenvolver determinadas linhas de raciocínio, a ter condutas morais. Tudo isso é baseado e estruturado dentro da chamada política educacional. Por isso que ela é tão importante para estruturar o campo pedagógico do ser humano. E isso também auxilia muito na geração de empregos, não é? Como foi mencionado aqui, no aspecto da profissionalização, que vai preparar as pessoas para o mercado de trabalho, fazer com que os mercados se desenvolvam com base em uma educação mais bem elaborada para a população. Uma coisa está sempre relacionada com a outra, e é isso que está em jogo quando falamos em educação. E olha só, a formulação de uma política efetiva, especialmente no campo da educação, não é uma tarefa fácil. Para atender a todos os cidadãos, cada um com suas necessidades e desejos únicos, as políticas educacionais necessariamente abrangem uma série de variáveis. Nós vamos trabalhar nas próximas aulas muitas dessas variáveis, não é? Que auxiliam muito dentro do processo educacional. E justamente por quê? Porque a gente começa a perceber o quanto que a educação ela é importante para a formação humana, para a formação do caráter da pessoa, não é? Para principalmente o debate público. E também, uma dessas variáveis, ela está relacionada exatamente a isso, porque quando a gente fala das variáveis da educação, nós estamos falando aí também das diferentes linhas de raciocínio dentro da estrutura educacional. Quando a gente trabalha com filosofia, e é um assunto que muitas das vezes as pessoas consideram exaustivo, mas a filosofia ela possui uma estruturação política muito importante e ela tem que ser muito bem frisada para que as pessoas compreendam, não é? Que ela é a base que estrutura o pensamento humano. Ela formula aí linhas de raciocínio que futuramente irão se desenvolver em correntes de pensamento. E é justamente isso que estamos discutindo nessa nossa aula. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre esses assuntos com você nas próximas aulas, onde eu te aguardo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse importante assunto sobre filosofia e políticas educacionais? E nessa aula eu vou falar para você sobre como devem ser elaboradas as políticas educacionais. É muito importante que um povo, que uma nação, não é? Que toda uma estrutura que é voltada para a educação, ela possua uma política educacional. E, principalmente, a gente deva saber como que ela deve de ser elaborada, como que ela deve de ser construída. Isso dá para a pessoa que está estudando e estruturando esse campo do pensamento uma noção de como as coisas são construídas, o que vai acontecer, não é? Lá na frente, quando toda essa estrutura estiver montada, quando toda essa linha de raciocínio estiver pronta para ser desenvolvida. E quando falamos em educação, nós desenvolvemos essa noção, porque tudo está relacionado com o planejamento, com a linha de raciocínio, com as portas que serão abertas e fechadas dentro do chamado projeto político-pedagógico. Hoje, quando falamos, não é, em política educacional, falamos também em projeto político-pedagógico, o famoso PPP, que é utilizado nas escolas públicas para poder organizar e estruturar o funcionamento da escola. E o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, ele é uma política educacional. E quando a gente fala, não é, em política educacional, nós estamos falando em pluralidade de opiniões, estamos falando em democracia, e é nisso que está em jogo quando falamos nesse assunto. Então, olha só, veja como que esse assunto fica mais interessante. Como toda política pública, as políticas educacionais devem ser elaboradas a partir do diálogo com a sociedade civil, por meio de processos de escuta e participação da comunidade escolar, ao lado de conselhos e organização privada. Veja como que isso é importante, ouvir as pessoas, saber o que elas querem,
respeitar a sua linha de pensamento, a sua cultura, sua religiosidade, para que finalmente uma política educacional possa ser elaborada respeitando os princípios que regem e organizam toda aquela sociedade. É isso que está em jogo quando criamos e desenvolvemos, não é? Uma política educacional. E elas são elaboradas com base nesse debate, nesse diálogo, não é? E justamente quando estamos falando em debate, existem calorosos debates, porque existem pessoas que possuem diferentes projetos políticos educacionais para seus filhos, não é? Quando a gente fala em educação, existem diferentes projetos. Quando estudamos a história da educação no Brasil, a gente vê que ao longo da história do nosso país, houveram diferentes processos educacionais, diferentes políticas educacionais, e cada uma delas categorizando e intencionando a vontade, não é? E o interesse daqueles chefes políticos que ocupavam o poder político na vigência daquele momento da história. Então, quando se fala em política educacional, estamos falando em quê? Não é? Estamos falando nessas estratégias de aprendizagem, de ensino, no manuseio da filosofia para formar a consciência de um povo. E olha só, veja como que o assunto fica ainda mais interessante. As políticas de educação, muitas das vezes, estão vinculadas ao momento histórico de um país e do mundo e explicam a força de cada época. Viram só como foi exemplificado há um instante atrás? Eu disse a você, caro aluno, que as políticas educacionais elas estão muito relacionadas, não é, com a estruturação política do poder político que está vigente dentro de um Estado. Então, cada presidente da República possui aí um projeto político educacional. Cada partido político, não é? Cada época da história do Brasil, se você pesquisar, você vai ver que houveram aí diferentes projetos políticos educacionais. E eles são resultado de quê? Não é? Dessa ação conjunta, dessa relação de poder entre as estruturas, não é? Que disputam o poder no Estado e daquelas que formam as consciências. Por isso que é tão importante falar em política pública educacional. No Brasil, são estabelecidos através de processos pedagógicos de âmbito nacional, no qual os temas necessários para garantir uma educação de qualidade são discutidos e respaldados pela legislação. Então, a Constituição brasileira é o órgão máximo que respalda e estrutura todas as políticas educacionais existentes dentro do nosso país. Mas olha, na próxima aula eu vou trazer um assunto ainda mais interessante dentro das políticas educacionais para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse conhecimento e satisfazer as necessidades e expectativas que você tem ao longo dessa matéria. Um forte abraço e até o nosso... Olá, tudo bem? Vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto e hoje eu trouxe um material muito interessante para que seja discutido nessa nossa aula sobre filosofia e políticas educacionais. Ao longo das aulas, eu venho demonstrando a você, caro aluno, como que é importante a participação, não é, da filosofia para formular uma política educacional. Mostrei a você também que uma política educacional ela é importante para dar direcionamento pedagógico para a organização de uma sociedade, de um Estado e para as relações de poder, relações políticas, sociais e humanas estabelecidas dentro de uma sociedade. Também mostrei a você a importância que a política educacional ela oferece para poder formar as chamadas políticas públicas de ensino, não é? Que vão nortear toda a formação política, social e cultural de uma sociedade. E esses elementos se tornam agora muito mais importantes porque eles são amparados por lei, não é? Existe aí uma legislação e aqui no Brasil nós temos até o chamado Ministério da Educação, que trabalha com todas as políticas educacionais, que administra e gerencia elas para que as pessoas possam ser atendidas dentro de suas necessidades e expectativas quanto às políticas que são criadas para essa finalidade. E olha só,
nessa aula, trouxe um elemento muito importante para que a gente possa discutir, que é o quê? A inclusão como política pública de ensino. Então eu vou falar um pouquinho nessa aula sobre inclusão, não é? Porque a inclusão, ela também faz parte da chamada política pública de ensino. E olha só, a frequência escolar no Brasil aumentou drasticamente no século XX, tornando parte integrante da vida de cada indivíduo e desempenhando um papel importante na coesão social. É aí que vai entrar a inclusão, porque a partir do momento em que a educação ela foi se tornando, não é, um instrumento que começou a atingir todas as camadas da sociedade, as pessoas que também são portadoras de necessidades especiais passaram também a ser atingidas e a poder gozar desses direitos, não é? De acesso e acessibilidade à educação, com leis que já são bem antigas, não é? Dentro da nossa Constituição brasileira, que garante aí o acesso à educação às pessoas, a gente começa a ver o cumpra-se através das chamadas políticas públicas educacionais. E olha só, na hora que a gente começa a falar, não é, da chamada inclusão, a gente começa a perceber o quanto que é importante esse assunto para que as pessoas elas possam ter oportunidade de participar da sociedade, mostrar tudo aquilo que elas são capazes de produzir, não é? Sem discriminação, sem preconceito e trabalhando com as pessoas dentro de uma forma em que elas possam ser atendidas dentro das suas especialidades, em que elas possam oferecer seus trabalhos respeitando aí, não é, as limitações que o Estado gradativamente vai melhorando e qualificando para elas. Acessibilidade de transporte, de locomoção, locais adequados, todo tipo de ferramenta que vai fazer com que todas essas limitações, não é, elas possam ser sanadas para que as pessoas estejam em pé de igualdade e possam verdadeiramente alcançar a igualdade dentro do nosso Estado. E olha só, garantir a igualdade de escolarização e condições de acesso para todos sem qualquer forma de discriminação é um princípio consagrado em nossa Constituição Federal desde 1988. A gente fala muito aí dos artigos, né, 5 da nossa Constituição, que auxilia muito e fala muito sobre as liberdades, garantias e acessibilidades que as pessoas possuem, não é? E principalmente agora com as pessoas, não é, que são portadoras de necessidades especiais que estão sendo atendidas pelas políticas públicas de ensino. E isso é muito importante porque traz uma contribuição, não é, de uma população que tem aí muita vontade, não é, e tem direito de ter essa acessibilidade e tem uma capacidade muito boa, não é, excelente para estar oferecendo o melhor para a sociedade. E é isso que está em jogo quando a gente fala, não é, em políticas públicas de educação. A falta de apoio educacional para essas necessidades especiais pode significar que essas crianças e jovens não estejam na escola, considerando que muitas vezes as famílias não encontram escolas organizadas para acolher e cuidar bem deles, tratando-se de discriminação. Existe um outro lado dessa história, não é? Se por um lado a gente vê aí as políticas públicas nos dias atuais abrindo um espaço e acolhendo as pessoas, ainda existe muito trabalho a ser feito, não é? Existem muitas situações, muitas escolas que ainda não estão adaptadas, muitos locais de trabalho que não estão adaptados. Também existe a questão do preconceito do nosso país e que gradativamente, não é, graças a Deus, ele vai acabando devagarzinho, abrindo espaço para que as pessoas possam ter os seus direitos respeitados e possam trabalhar dentro dessa estrutura educacional. Bom, eu vou ficando por aqui nessa aula e daqui a pouco eu vou trazer mais um outro elemento para a nossa disciplina que vai fazer com que essa matéria fique ainda mais interessante. Eu te aguardo, hein? Um forte abraço e até a próxima aula. Até lá!
tudo bem? Vou falar um pouquinho mais para você sobre filosofia e políticas educacionais. A matéria vai ficando cada hora mais interessante e nessa aula vou falar para você um pouquinho sobre as fundamentações filosóficas de uma sociedade inclusiva. É interessante trazermos essas análises sobre as fundamentações filosóficas, porque a gente precisa saber de onde vêm as ideias, não é? Como que as ideias são importantes para poder transformar a sociedade, principalmente promover tudo aquilo que está relacionado com o que nós chamamos de processo de inclusão social. E olha só, durante o transcorrer de todas essas aulas, eu venho falando para você, não é? Sobre a relação íntima que a filosofia possui com essas linhas de raciocínio. Depois eu falei para você sobre as chamadas políticas educacionais, como que elas são importantes, como que as políticas educacionais elas nos auxiliam muito, não é? Para que uma sociedade possa se desenvolver. E finalmente agora nós entramos num assunto muito importante que está retratando a inclusão social, onde as pessoas elas vão ter acessibilidade, elas vão ser transformadas dentro desse processo, e é uma parte muito importante onde a gente tem condições de entender, não é? Que através desse processo de inclusão é que a gente percebe que a cidadania está sendo feita e oferecida para todas as pessoas, não é? Está sendo feito aí, garantido, o chamado direito à cidadania para as pessoas. Então, veja só como que esse assunto ele é importante e ele é interessante de ser tratado. Olha só, uma sociedade inclusiva fundamenta-se numa filosofia que valoriza e reconhece a diversidade como característica inerente à constituição de qualquer sociedade. Então, não é só porque tem uma Constituição garantida, não. É independente de ter uma Constituição, a diversidade, não é? Você fazer com que as pessoas que sejam diferentes dentro da sociedade sejam tratadas como iguais, é um direito que cada uma delas possui, de ser tratada com igualdade, de serem incluídas, não é? De terem suas vidas aí transformadas pelo processo educacional e principalmente serem tratadas com o devido e merecido respeito. É isso que está em jogo quando falamos, não é? Em políticas educacionais, no momento em que estamos falando também das fundamentações filosóficas. Por quê? A gente trabalha com uma palavra muito importante que se chama diversidade. E o que vem a ser a diversidade? Diversidade está relacionado à grande variedade de pessoas, porque na sociedade existem pessoas que possuem características que são diferenciadas e que, recebendo a acessibilidade necessária do Estado, o apoio, não é, da sociedade, elas conseguem alcançar o processo de inclusão. Elas conseguem ser alcançadas pela mão do Estado e conseguem entrar em estado de cidadania. O que é entrar em estado de cidadania? É ela poder ser útil à sociedade, poder trabalhar, poder produzir, ter seus direitos respeitados, poder sonhar como qualquer uma outra pessoa que sonha dentro do nosso país, não é? E que assume aí suas características, que trabalha, que se valoriza e que produz para poder criar um país muito melhor. Então é tudo isso que está em jogo quando falamos nessa acessibilidade, não é? E nessa classificação do diferente, de pessoas, que elas possam ser acolhidas. E olha só, as identidades individuais são construídas no tecido das relações sociais ao longo de suas vidas diárias. Portanto, é preciso lutar para que as relações interpessoais sejam caracterizadas por uma atitude de respeito mútuo, expressa pela valorização de cada pessoa de sua singularidade, ou seja, pelas características de seu ponto constitutivo. O que isso tudo quer dizer? Que nós devemos respeitar as pessoas indiferente de todas as características que elas possuem,
Todas as pessoas merecem respeito, não é? Todas as pessoas merecem acessibilidade a todas as alternativas comerciais, políticas, não é? De poder, educacionais, tudo aquilo que está relacionado, não é, ao ser humano e a sua participação no meio social, no Estado e nas ferramentas que te dão a acessibilidade às estruturas de poder. É tudo isso que está em jogo quando falamos nessa diversidade. E olha só, um outro detalhe interessante. A Constituição considera o princípio de igualdade o pilar fundamental de uma sociedade justa e democrática, como diz no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Lembram-se que eu mencionei o artigo 5º da Constituição? Sem distinção de qualquer espécie, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes neste país o direito inalienável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Todos esses elementos são importantes para o processo de inclusão. Mas eu vou tratar um pouquinho mais com você sobre esse assunto, não é? Na nossa próxima aula, que é a aula número 6. Ok? Eu te aguardo. Um forte abraço e até o próximo encontro. Até lá! Olá, tudo bem? Essa é a aula número 6. E essa aula vamos fazer uma análise de tudo aquilo que nós trabalhamos durante todo o transcorrer dessas aulas. É muito importante nessa aula número 6, porque iremos falar sobre o que é preciso para haver igualdade. E uma pergunta interessante: o que é igualdade e o que é equidade? A igualdade ela está relacionada a você, não é, oferecer às pessoas acessibilidade para torná-las iguais. É aí que vai surgir o princípio de equidade, que quer dizer igualar os desiguais, não é? São os direitos e são os chamados princípios da isonomia do direito, onde as pessoas vão ser igualadas, não é? Onde você vai tirar de quem tem e dar a quem não tem. Através dos impostos, não é? Você iguala todas as pessoas dentro de um mesmo processo e de uma mesma estrutura na sociedade. E é muito importante trazer esses elementos jurídicos para dentro de nossa aula, para a gente poder ver o quanto que a política educacional ela é importante, porque a política educacional ela está intimamente ligada com as leis, com a legislação, não é? Com a interpretação jurídica desses pensamentos, com a interpretação filosófica que vai oferecer aí as melhores alternativas para atender às necessidades e às expectativas almejadas para as pessoas que estão em torno de toda essa estrutura. Então, olha só que interessante, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e olha só, o que é preciso fazer para haver igualdade? Para a igualdade acontecer, ela deve ser relativa, ou seja, significa que as pessoas diferem, têm necessidades diferentes, e o respeito à lei exige garantir-lhes as condições certas para atender às suas necessidades únicas, para que todos possam usufruir dos benefícios. Então, olha só, a igualdade ela tem que ser relativa, não é? Às vezes o que vai ser bom para um não vai ser bom para o outro, não é? É aí que a gente fala em impostos, em cobranças de impostos, onde você vai extrair de quem tem e dá para quem não tem. Lembra-se do início da aula, quando eu falei dos chamados princípios da isonomia dos direitos, igualar os desiguais? Então, é muito importante entender todas as nuances que estão em torno dessa temática para a gente entender que existe uma linha de raciocínio, existe uma filosofia e existe uma legislação que garante para o indivíduo todos esses elementos, não é, jurídicos que vão fazer com que o indivíduo ele possa ter acessibilidade dentro de sua necessidade. E olha só,
Ressalta-se aqui que o tratamento diferenciado não está relacionado a instituições privilegiadas, mas sim a disponibilidade das condições necessárias para garantir a igualdade. Então, olha só, não é privilégio, não são instituições que vão ser ali privilegiadas. Quando a gente está falando nos direitos de igualdade, eles estão ali universais, não é? É todo brasileiro que é portador de uma necessidade especial, ele está imbuído de direitos ali. Existem uma série de direitos que são garantidos por lei. Basta que ele pesquise, não é? Procure sobre, para que o Estado possa satisfazer sua necessidade, sua expectativa e garantir a sua acessibilidade dentro daquilo que ele necessita. E olha só, para conceituar cidadania em sua plena abrangência, é necessário incluir os direitos civis, econômicos, políticos, culturais e sociais. A restrição ou expulsão em qualquer uma dessas áreas prejudicaria os direitos civis e não promoveria a justiça social, e imporia situações de violência e opressão. Então, o que garante a cidadania às pessoas é elas poderem serem atendidas dentro das suas necessidades, dentro daquilo que elas precisam. Por quê? Porque caso isso não ocorra, o que acontece? Essas pessoas estão perdendo seus direitos, elas não estão sendo atendidas dentro das suas necessidades, dentro daquilo que elas precisam, não é? E isso leva as pessoas a caminhos que estão voltados para a violência, para a opressão, não é? Quando a gente estuda aí a sociedade, a gente começa a entender que muitos dos problemas, não é, que estão relacionados aí às origens da violência social, muitos deles estão relacionados a essa falta de acessibilidade aos direitos, que faz com que as pessoas entrem pelo caminho da prostituição, da criminalidade e da violência. Mas olha só, esse aí vai ser um assunto que eu vou tratar com você em outras oportunidades. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e mostrar a vocês o quanto que essa disciplina, né, o quanto a você, não é, caro aluno, perdão, o quanto essa disciplina ela é importante para o seu crescimento. Então, olha só, vou finalizando por aqui essa aula e deixando a você aí um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, hein? Até